Pare de olhar para você mesmo e pare de duvidar daquilo que Deus já prometeu e Ele vai fazer na sua vida. Sabe, às vezes olhamos para nós mesmos e duvidamos, olhamos para o natural e duvidamos daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar nesse devocional Café com Fé. Glória a Deus por mais essa manhã, por mais esse dia. Este é o dia que o Senhor fez. Alegramo-nos e regozijamo-nos nele. Se Deus fez, será abençoado e poderoso. Amém? Nosso devocional Café com Fé. Que Deus abençoe você nesse dia. Deixa o seu like aqui, né? Já quero te pedir isso. Deixa o seu like, se inscreva nesse canal e ative também os sininhos das notificações para você receber sempre que eu enviar os vídeos. E também pega esse link, esse vídeo, essa palavra e compartilha lá nos grupos do seu WhatsApp com as pessoas. Me ajuda a enviar essa palavra para mais pessoas, amém? Vamos orar nesse dia, eu quero falar sobre isso e eu quero continuar falando da vida de Davi. Davi foi testado nisso e a palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz que só é testado aquele que Deus quer aprovar. E Deus quer nos aprovar, amém? Você está passando por testes? É porque Deus quer te aprovar. Vamos orar nessa manhã para Deus falar conosco, para o Espírito Santo falar ao seu coração. Eu creio que essa palavra vai mudar a sua vida, vai mudar a realidade da sua vida, amém? Senhor, eu quero te agradecer e te louvar nesse dia, por mais um dia, por mais uma manhã, por mais uma semana que se inicia, por coisas grandes e poderosas que o Senhor está fazendo. Pai, eu creio que o Senhor fará coisas grandes na vida dos teus filhos, Senhor. Fala ao coração daquele que está fraco, que ele seja fortalecido no Senhor. Daquele que está cansado, que ele seja renovado. Daquele que está triste, que ele seja cheio da tua alegria. Daquele que está com medo, que ele seja cheio de fé. Aquele e aquela, Pai, que está por um motivo preocupado, angustiado, ansioso, ansiosa. Enche agora, Espírito Santo, com a tua paz, com a tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Escreva aqui, eu sou abençoado. Escreva, deixa aqui nos comentários. A palavra de Deus, ela diz que eu e você somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Eu não sei o que você precisa para hoje, para esse dia, para amanhã, mas eu quero te falar, todas as bênçãos já foram liberadas sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, voltando a falar de Davi. Davi, ele é chamado por Deus. Davi, ele era esquecido, ele era rejeitado. Mas a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, que Deus não é homem, Deus não é como o homem que olha a aparência, que olha os dons, as capacidades naturais, as capacitações ou aquilo que a pessoa tem, mas Deus olha o coração. Deus olha para o seu coração hoje. E o que Deus anseia? Um coração voltado para Ele. E Davi tinha esse coração. E eu quero te falar, se você está assistindo essa palavra, eu creio que essa palavra é para a sua vida, porque Deus está olhando o seu coração hoje. E Deus está dizendo, eu te chamei. A Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. A Bíblia diz, tem um texto lá em Isaías, estou lembrando aqui, 41:9, que o Senhor fala, eu te escolhi e não te rejeitei. Talvez você foi rejeitado, talvez o seu passado, pessoas te rejeitaram, mas Deus te escolheu. Não importa quantos te rejeitaram, não importa quem te rejeitou, o que importa é que Deus te escolheu. Escreve aqui nos comentários também, Deus me escolheu. E é interessante porque lá em 1 Coríntios 1:27 diz assim que Deus escolhe as coisas loucas do mundo. Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. E Deus, Ele te escolheu para fazer algo grande através da sua vida. Davi, quando ele é colocado ali diante de Golias, todos achavam que era loucura. Mas Davi sabia que ele havia sido escolhido por Deus, que havia uma unção sobre a vida dele, que havia promessa sobre a vida dele, e que aquele gigante não ia destruir Davi.
Aquele gigante não poderia matar Davi, porque Davi tinha sonhos no coração que o próprio Deus havia colocado. E eu quero te falar, Deus colocou sonhos no seu coração. E nada e nem ninguém poderá destruir você, porque o Senhor é por você, porque o Senhor está lutando ao seu lado. Assim como Davi fala para Golias, tu vens contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, nós estamos pelejando, não é na nossa força, não é na sua capacidade que você vai vencer, não é na minha capacidade, mas é no nome do Senhor dos Exércitos. E eu quero te falar, para de olhar para a circunstância, para de olhar para você mesmo, porque Deus, Ele vai usar aquilo que Ele já colocou nas suas mãos. Davi, ele veste ali a armadura de Saul para pelejar, mas ele percebe que não era através de uma armadura de um outro homem, não era uma estratégia, uma proteção humana que ele seria guardado, mas com a proteção do Senhor, com a sua fé, com a sua coragem, com a sua ousadia. Davi pega a sua funda e uma pedra e acerta o gigante e derruba aquele que queria matá-lo. E Davi alcança o lugar alto que Deus tinha para ele. Eu quero te falar, Deus vai usar aquilo que você tem nas mãos, a habilidade que Ele te deu, que parece ser pequena, perante aquele gigante, parecia ser improvável. Mas Deus usou o que Davi tinha nas mãos. E Deus vai usar aquilo que você tem nas mãos. Deus vai te abençoar. Deus vai multiplicar os 5 pães e 2 peixes que estão nas suas mãos. Pare de olhar para você mesmo. Lembrando desse texto de João, quando Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixes, você pode ler lá em João capítulo 6. A Bíblia diz que Felipe olhou para o tamanho da necessidade. Nossa, tem muita gente para comer. E André, por outro lado, ele recebe ali 5 pães e 2 peixes de um jovem. Ele fala, o que é isso para esse tanto de pessoa? É muito pouco. Eles olharam para o natural e não viveram o sobrenatural. Aliás, viveram porque a graça, porque Jesus não olhou para o natural. Jesus, pelo contrário, ele pegou aquilo que ele tinha nas mãos e ergueu para os céus. E houve uma grande multiplicação. Pegue o que está nas suas mãos hoje, levanta para os céus. E eu declaro, eu profetizo que haverá multiplicação na sua vida. Portas vão se abrir, milagres vão acontecer hoje. Eu libero essa palavra sobre a sua vida como um homem de Deus, como um profeta de Deus. Eu profetizo Deus abrindo portas. Eu profetizo Deus multiplicando recursos, trazendo pessoas, abrindo portas, te levando para um novo nível, para lugares altos. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar por você e abençoar o seu dia. Compartilhe essa palavra com mais pessoas, amém? Eu quero orar nesse momento por cura, por milagre, porque Deus vai fazer na sua vida, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo nessa manhã, nesse dia, Pai, a vida dos teus filhos que estão aqui recebendo e ouvindo essa palavra. Pai, eu declaro, Pai, a provisão do céu sobre a vida deles. Eu declaro que os teus filhos viverão o propósito, Pai, que eles serão canais do Senhor, assim como Davi. O Senhor levanta Davi para reinar, para governar, Deus, para ser instrumento do Senhor na vida de um povo. Quero declarar que os teus filhos verão a glória do Senhor. Os teus filhos, Deus, vão viver o sobrenatural do Senhor na vida deles. Pai, eles vão ver a tua glória, eles vão ser usados pelo Senhor para abençoar outras pessoas, Pai. Porque o Senhor nos chamou, Deus, para sermos instrumentos do Senhor nessa terra. Eu abençoo a vida deles, eu declaro o Senhor cura nessa manhã. Eu declaro que aquele que está enfermo seja curado agora mesmo. Que aquele que precisa de um milagre, de uma porta aberta, a porta vai se abrir em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Multiplica, renova as forças, renova a alegria no coração de cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Enquanto eu orava, o Senhor começou a me mostrar portas se abrindo na sua vida. Milagres, milagres. Eu não sei de onde virá, mas a palavra de Deus diz que o nosso socorro vem do alto, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. E os céus já estão abertos sobre a sua vida porque você está em Cristo. E Ele te ama e Ele é com você, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Em todas as coisas você é mais que vencedor, como está lá em Romanos 8:37, amém? E Ele é por você. Deus te abençoe,
um ótimo dia. Te peço mais uma vez, compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas, deixe o seu like, se inscreva e vamos estar juntos todas as manhãs no nosso Café com Fé. Amém?